Oi, gente, tudo bem? Bom, para vocês que não me conhecem, meu nome é Gabriele de Araújo, eu sou pediatra, formada pelo IANSP, Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual de São Paulo, e atualmente residente de neonatologia do Hospital das Clínicas aqui da USP. Eu fui convidada para participar desse primeiro congresso online de pediatria, e é com muito orgulho que eu estou aqui hoje, para falar um pouquinho para vocês aqui nesse quadro, né, chamado Desmistificando a Residência, sobre os medos que a gente tem, os medos que a gente enfrenta, os desafios pelos quais a gente passa no ano da nossa prova de residência. Por isso que eu achei por bem chamar essa aula de residência médica Vai com Medo Mesmo, e vocês vão entender o porquê da fotinha da bicicleta. Essa pessoa ali sou eu mesmo. Porque eu acho que esse ano de residência médica, de formatura, o ano que a gente termina uma residência e entra em outra, porque eu sei que também tem gente aqui que está acabando a pediatria, está acabando uma primeira residência e vai engatar uma segunda. E esses anos assim mais difíceis, mais complicados na nossa vida, a gente consegue fazer uma analogia muito boa com o andar de bicicleta. E mais para frente a gente vai entender isso melhor. Bom, então, com relação à escolha da especialidade, né? O que eu mais ouço, o que mais me perguntam, o que mais tem me perguntado atualmente é se eu sempre soube que eu seria pediatra, se eu sempre quis fazer pediatria. Para ser sincera, eu não sou uma daquelas pessoas que nasceu sabendo que ia ser médica, que ia ser pediatra, que sempre teve, nossa, certeza do que ia fazer na vida. Não, eu não sou uma dessas pessoas. Eu decidi fazer medicina em cima da hora, eu decidi fazer pediatria cedo, mas eu bati o martelo em cima da hora. Quem me acompanha sabe bem disso. E a resposta, então, é não. Eu não soube desde sempre que eu faria pediatria. Eu sempre tive uma conexão muito forte com criança, eu sempre me dei muito bem com criança, desde a minha infância, né? E, enfim, eu sempre reconheci essa ligação. Mas eu acho que é diferente a gente reconhecer uma ligação com um certo tipo de paciente, uma certa população, com o que a gente vai fazer para o resto da nossa vida, né? Então, a resposta aqui é não. E aí, quando eu estava na faculdade, eu, por diversas vezes, me peguei indecisa, assim, eu gostava de tudo. E agora eu tenho maturidade para entender que eu gostava de tudo porque eu dava chances para tudo. Eu me dedicava igualmente a todas as especialidades, a todas as minhas matérias, pelo menos é o que eu tinha interesse e era em quase tudo. Porque eu acho que aqui a gente tem não é mnemônico, né, mas esses 3 As, que eu chamo de, o primeiro A de aproveitar, o segundo A de aprender e o terceiro de achar. O que eu tô querendo falar com isso? Que, como vocês podem ver aqui nessas fotinhos, aqui sou eu, ó, no segundo ano da faculdade, quando eu participei da minha primeira cirurgia na vida. Não tenho médicos na minha família, então isso era uma realidade completamente nova para mim quando entrei na faculdade. Então esse foi meu primeiro contato e aparentemente eu estava gostando, né? Essa sou eu no terceiro ano, talvez quarto ano da faculdade, na Liga de Ortopedia, sim. Liga de Ortopedia e Traumatologia. Adorava. E aparentemente a minha carinha também, né? Tá feliz. Então eu realmente estava gostando do que eu estava fazendo. E essa sou eu no meu quarto ano, quase quinto ano de faculdade, na Liga de Técnica Operatória, que foi a liga que eu fui monitora, né,
dessa disciplina, entrei nessa liga e eu era monitora, eu era uma das coordenadoras da liga. E aparentemente eu também gostava muito de estar em campo. Então, o que eu tô querendo dizer aqui para vocês? Que não existe isso de, eu sei o que eu quero fazer, então eu não preciso, né, das outras especialidades, eu não preciso perder tempo com isso na faculdade. É o oposto. Quanto mais eu sentia que eu sabia o que eu queria fazer, mais eu dava chance para outros ares, né, para outras áreas, para outras especialidades, para outros, enfim, para tudo. E é isso que eu chamo de aproveitar. Eu aproveitei muito bem os meus 6 anos de faculdade. E, consequentemente, eu aprendi. Então, a gente já tem aí 2 dos nossos 3 As. Aproveitar e aprender. E aí, depois de tudo isso, depois de eu ter passado por todas essas experiências, de eu ter vivido todas essas situações, eu achei o que eu realmente queria fazer. Que percebam, não tinha nada a ver com nenhuma dessas coisas. Aqui eu coloquei só essas 3 fotos porque são assim as mais absurdas, né? Comparadas na minha atual profissão. Mas eu também fui aspirante a ginecologista. Por muito tempo eu quis fazer oftalmologia, muito tempo. Me dediquei muito na faculdade à oftalmologia. Eu tinha certeza de que eu queria fazer oftalmologia. Queria fazer retina. Olha só, nada a ver. Eu também já quis fazer psiquiatria, eu já quis fazer anestésio, eu prestei anestésio no meu ano que eu prestei pediatria. Uma das minhas provas foi anestésio, vou contar para vocês. Enfim, eu acho que não existe isso de a gente saber o que a gente vai fazer. A gente pode até saber, mas quanto mais a gente tem contato, quanto mais a gente tem experiências, a nossa vida ela é feita de experiências e, consequentemente, a nossa profissão ela também é. Então, quanto mais a gente se permite esse tipo de experiência, melhor, mais bagagem a gente vai ter para bater o martelo na nossa decisão. Quando eu bati o martelo na pediatria, era uma certeza que eu tinha. Porque eu sempre soube que eu ia fazer pediatria? Não, porque eu passei por tudo que eu sabia que eu não queria. Então, eu acho que esse é o meu primeiro conselho, né? Para quem está aí começando, para quem está na faculdade ainda. E, além disso, quando a gente está falando de residência, a pergunta que a gente também recebe muito é aonde? Onde eu presto a prova? Em quais hospitais eu quero entrar? O que eu preciso saber? O que eu preciso pensar para poder escolher a minha instituição de residência médica? E aí, gente, nesse momento, a gente sempre vai encontrar, assim, ao longo do nosso caminho, os 3 personagens mais temidos, que é o professor, o juiz e o frustrado. Eu não sei quem é pior, de verdade. A gente tem que estar muito atento e tem que ter muito cuidado com todos. Porque, pelo menos no meu caso, eu fui a primeira médica da minha família, então eu não tinha com quem conversar sobre isso, eu não tinha para quem pedir conselho. Né? Onde eu faço? O que eu vou fazer? E aí a gente acaba que vai perguntar para quem a gente conhece, né? Para as pessoas com quem a gente convive. E são essas pessoas que a gente tem que cuidar muito. Obviamente, tem pessoas que a gente encontra pelo nosso caminho que fazem a diferença completamente. Né? Eu posso citar também algumas pessoas que fizeram a diferença para mim. Mas eu tenho que alertar vocês e vocês têm que ter muito cuidado com esses 3 personagens. O professor é aquele que, assim, você vai perguntar para ele, então eu tô pensando, você vai comentar, vai pedir um conselho, tô pensando em prestar prova em tal lugar, tô pensando em fazer tal especialidade, o que você acha? Olha, acho legal, assim, o caminho que você está querendo seguir, mas, assim, para mim, o que deu certo é isso. Eu acho que você devia seguir por esse caminho, que é exatamente o mesmo que o meu, porque se para mim deu certo, para você vai dar também. Então, é aquele cara que ele quer te ensinar. Né? Se deu certo para ele, vai dar para você, então ele quer que você siga exatamente os passos dele. O juiz é aquele que morre de medo dos julgamentos das pessoas, morre de medo do que as pessoas vão falar. Então, assim, nossa, vou, né, falar de novo do meu caso. Quando eu
estava pensando em prestar prova aqui em São Paulo, eu sou de Santa Catarina. A medicina em Santa Catarina é muito boa, a medicina no Sul, em geral, é muito boa. E as pessoas de lá sabem disso. Então, o juiz era assim, nossa, mas pra que você quer ir para São Paulo? Pra que você quer ir para um centro tão grande? Aqui você tem uma medicina tão boa. O que as pessoas vão pensar? Né? O que as pessoas daqui vão pensar? De você se formando aqui, querendo ir para outro lugar? Ou então, e se der errado? E se você não passar? Aí você vai deixar de prestar aqui para prestar outro lugar? E se não der certo, o que você vai fazer? Então, é a pessoa que morre de medo do julgamento das pessoas e ela quer que você morra de medo do julgamento das pessoas também. E aí a gente tem o frustrado. O frustrado é aquela pessoa que, infelizmente, não foi tão feliz na escolha do caminho dela. Ou talvez não tenha, não esteja tão satisfeito com o caminho que ela escolheu. E aí ela acha que ninguém vai escolher o caminho certo também. Que as pessoas vão se decepcionar também, vão se desapontar com o caminho que escolheram também. Então putz, legal, mas será? Eu acho que isso não vai dar certo, não. E aí, gente, nesse momento, quando a gente encontra essas três pessoas, e a gente encontra, é aquele momento que a gente pensa, putz, é o momento que a gente está fazendo analogia com o andar de bicicleta, pensando em subir na bicicleta, e aí vem a pessoa e dá um ei, ei, antes mesmo da gente começar a andar. E é ruim, né? É péssimo. Mas, sabendo que essas pessoas existem e sabendo que elas não estão te dando esses conselhos por mal, elas estão usando as experiências próprias, elas estão fazendo interpretações da sua vida baseada na vida delas, e não é que isso esteja sendo feito por maldade, mas não é o que vai acontecer com você. Não necessariamente a sua história vai ser um repeteco, vai ser igual a de um professor seu, a de um familiar seu que tem a mesma carreira que você. Então, o segundo conselho que eu dou é que a gente tem que ter uma base psicológica muito boa para saber que a gente vai encontrar essas pessoas e para saber como a gente vai lidar com os conselhos, né? Porque quando a gente vai pedir conselho, e a gente pede muito, e a gente tem que pedir muito, principalmente para quem já chegou onde a gente quer chegar, a gente tem que saber que a gente vai ouvir conselhos bons e conselhos não tão bons. E é nessa hora que a gente tem que ter o filtro para saber o que a gente vai levar e o que a gente não vai. Então, quem sabe do seu sonho é você. E quem pode fazer as escolhas por você é você mesmo. Então, assim, a gente deve pedir ajuda, a gente deve ter um mentor, né? A gente deve ter uma pessoa, várias pessoas em quem a gente se espelhe, mas quem sabe do nosso sonho é a gente. Quem sabe aonde a gente quer chegar é a gente. E quem potencializa o nosso sonho de virar realidade também é a gente. Então, fica aí meu terceiro conselho. E aí, nessa hora aqui, ó, bem nessa hora que a gente tá aqui, ó, de capelo, segurando o diploma, é a hora que a gente começa a andar de bicicleta sozinho. Sem rodinhas, repare. É a hora que a gente é a hora que a gente começa a tomar, né, as nossas decisões, é a hora que a gente decide o caminho por onde a gente vai seguir. E aí começa. Então, para falar de novo do meu caso, calma que vai aparecer o do meio. Ele vai aparecer. Então, assim, o e agora, né? O que aconteceu foi a história do meu ano de prova de residência, que foi exatamente essa. E agora, né? Quando eu comecei a andar de bicicleta sozinha, eu bati o martelo e eu falei, farei pediatria, vou fazer pediatria. Não coloquei o HC aqui, que era o local onde eu mais queria passar, o HC aqui de São Paulo, porque eu não passei, né? Acontece, gente. Mas eu coloquei essas outras 3 instituições, né? Eu prestei 4 provas de pediatria
que foram o HC, o IANSP, aqui em São Paulo. Foram essas duas só aqui em São Paulo. Não me perguntem por que eu não prestei Santa Casa, por que eu não prestei Unifesp, por que eu não prestei Secretaria Municipal, porque, na verdade, eu não eu não conhecia ninguém aqui em São Paulo, eu não conhecia pessoas, eu até procurei na época, mas o Instagram não era uma ferramenta muito utilizada para isso. Eu até procurei, quando eu passei, eu procurei residentes das instituições onde eu tinha passado para poder conversar. E é por isso que eu gosto tanto quando vocês vêm conversar comigo, quando vocês vêm me perguntar, me pedir dica, me perguntar de como foi minha residência, de como foram as provas, né, das instituições onde eu prestei. Se eu conheço a residência de tal e tal serviço, eu acho isso fantástico. E eu me arrependo muito de não ter tido isso. Assim, não é que eu me arrependo, eu não tive a oportunidade, talvez, mas eu senti muita falta disso quando eu estava aí, no lugar de vocês. Então, eu juro, é a melhor coisa. Eu acho que são as perguntas que eu mais gosto de responder, são as perguntas que eu, respondo com prazer mesmo, nem sempre na hora, né? Vocês me conhecem, mas respondo sempre, porque eu acho fundamental. É fundamental você conversar com alguém que está onde você quer estar, com alguém que já passou por onde você vai passar, para saber se realmente é aquele caminho que você quer seguir. Então, com relação às instituições, né, onde eu prestei prova e passei para pediatria no meu ano de provas, eu passei numa instituição voltada, né, um hospital infantil, do lado da minha casa, a 1 hora da minha cidade. A do meio, né, uma instituição incrível, numa cidade muito boa, não tão perto da minha casa, mas que na época era uma realidade para mim. Eu tenho família lá, então seria, né, uma opção viável. E o lugar onde eu realmente queria vir, o lugar onde eu realmente queria estar, que era aqui em São Paulo. Sempre quis fazer HC, eu sabia que se eu não fizesse HC no meu R1, se eu tivesse aqui, a realidade do R3 estaria muito mais próxima. E foi basicamente o que aconteceu comigo. E aí, na hora de decidir, os 3 personagens, eles vêm. Sem você pedir a opinião, eles vêm comentar. Eles vêm dar o conselho deles. E aí eu sofri muito. Acho que foi a parte mais difícil. A do meio, eu descartei porque não fazia sentido. As 2 primeiras, ambas são ótimas instituições, mas a primeira era do lado da minha casa e era um hospital infantil, né? Lembrando que eu fiz pediatria, então, digamos que era o melhor. Então, ok, eu tinha decidido que era para lá que eu ia. E eu tenho certeza de que eu teria sido muito feliz. Mas não era onde eu queria estar. Eu queria estar aqui, ó. E aí, quando eu passei, veio a minha dúvida. E aí, o que eu faço? Eu acho que eu nunca passei uma semana tão aflita quanto eu passei. Eu tive motivos para estar muito feliz nesse meu final de faculdade, né? Porque eu saí da faculdade, minha formatura foi numa semana, o resultado do Pequeno Príncipe saiu na outra, tava de férias, tava tudo lindo e maravilhoso. E aí, no dia que eu aluguei apartamento em Curitiba, que é onde fica o Pequeno Príncipe, eu passei no IANSP. E aí, foi complicado. No fundo, eu sabia o que eu queria. Mas o personagem do juiz, ele entrou tanto na minha cabeça que eu tava com muito medo do julgamento das pessoas. Eu tive muito medo. O que as pessoas vão pensar se eu trocar, né, a melhor instituição por um serviço bom, mas que não é o melhor? E aí? E se der errado, o que vai acontecer? E aí, graças a Deus, como eu disse para vocês, no nosso caminho a gente também tem pessoas que fazem toda a diferença. E nesse momento eu tive professores de faculdade que fizeram toda a diferença. Meus pais fizeram toda a diferença. Minha irmã fez toda a diferença. Porque todos eles me falaram a mesma coisa. No fundo,
Você sabe o que você quer. Você sabe o que vai ser melhor para você. Vai. Pode ir. Pode ir que vai dar certo. E aí eu vim. Não foi uma decisão fácil na época, mas foi a melhor decisão que eu tomei para mim. E o que eu quero dizer com isso? Mais uma vez, quem sabe do seu sonho é você. Quem sabe até onde você quer chegar e o que você vai precisar fazer para isso é você. Obviamente que na hora de tomar uma decisão como essa, de onde prestar, ou depois que você passa, de onde fazer, não é fácil e nem tudo são flores. Então, o que você tem que considerar? O primeiro, você tem que saber que não existe um caminho só que é correto. O caminho correto para você talvez não seja o caminho correto para o seu colega, ou vice-versa. E aí, alguns pontos a serem considerados. Como é a medicina da instituição onde você prestou, onde você está pensando em fazer? O que o serviço vai te acrescentar? Esse serviço tem algo a te acrescentar? E por último e não menos importante, você vai ser feliz? É isso que você quer? Por exemplo, a melhor instituição do mundo, mas é muito longe da sua família. É numa cidade de difícil acesso, num local onde a cultura é muito, muito diferente da sua. Enfim, N coisas, N coisas. Cada um tem na sua bagagem os pezinhos da vida. E cada um sabe onde pesa mais. Então, esses 3 pontos são fundamentais a se considerar na hora de escolher o local onde você vai prestar e o local onde você vai fazer sua residência médica. Porque, querendo ou não, são anos da sua vida que não vão ser fáceis. E você tem que ter consciência disso também. Não vai ser uma delícia. Você vai crescer muito como profissional, como pessoa? Vai. Depois, você vai morrer de saudade? Vai sim. Mas não vão ser anos fáceis, você vai viver momentos muito difíceis. E você tem que saber disso, você tem que estar considerando isso para tomar essa decisão. Então, o que eu sempre falo para todas as pessoas que vêm conversar comigo é que nenhuma residência é perfeita. E nunca vai ser. Todo lugar, toda instituição tem problema. Então, eu sou a pessoa das listas, dos prós e contras. Eu faço lista na minha vida para tudo. Mas nesse caso, eu acho assim fundamental. Quais são os pontos fortes da sua decisão? Quais são os pontos fracos da sua decisão? Por exemplo, eu vou dar o meu exemplo novamente, né? Pequeno Príncipe, quais eram os pontos fortes? Putz, é o maior hospital pediátrico da minha região. É referência de muitas coisas, para o Brasil inteiro, inclusive. Assim como o HC também é, lá no Sul, Pequeno Príncipe é referência. É perto da minha casa. Quais são os pontos fracos? Eu não tive um feeling com o hospital quando eu fui conhecer. Eu não... Enfim, não deu um match. Eu não me senti, enfim, bem acolhida, enfim, sabe? Pode ser besteira, mas foi o que eu senti. Eu tava decidida, antes de saber que eu tinha passado no IASP, eu tava decidida. Eu tinha visto o apartamento, eu já tava aceitando a ideia, eu tava achando bom que pelo menos eu ia poder, sempre que eu não tivesse de plantão, nos finais de semana eu ia poder ir pra casa, porque Curitiba fica 1 hora da minha cidade. Curitiba é uma cidade boa. Mas não era o lugar onde eu queria estar. Não era. Eu queria sair do Sul, eu nasci no Sul, fui criada no Sul, morei minha vida inteira, eu nunca tinha saído do Sul. E principalmente depois que eu entrei na medicina, eu tive muitos professores que eram daqui.
da Unifesp, do HC, né, que tinham feito a formação aqui do IANSP. Então, eu sempre tive muita curiosidade. E essas pessoas sempre colocavam uma pulguinha atrás da minha orelha. Nossa, você devia ir. Você ia gostar tanto, lá é tão bom. E eu ficava, nossa, queria. E aí você vê, né, porque tudo sai daqui. Né, era para onde eu queria vir. Então, esse era o meu principal ponto fraco para o Pequeno Príncipe. E aí, para o IANSP, quais eram os pontos fortes? Era um hospital bom. É uma instituição que tem muito nome aqui. Uma residência muito antiga. Residência de pediatria do IANSP tem 40 anos. Então, tem uma história muito longa. A instituição tem uma história muito bonita. Era onde eu queria estar. Era onde eu ia saber que eu ia estar feliz. Era uma ponte, era uma coisa que me aproximava mais, que ia me aproximar mais do sonho que eu tinha de fazer HC. Né? Porque estando aqui, você acaba fazendo um networking, você acaba conhecendo pessoas, você acaba conhecendo o serviço indiretamente ou diretamente. E esses eram os pontos fortes. Quais eram os pontos fracos? As pessoas me julgaram muito. Muito. Muito mesmo. Como assim? Você vai trocar? Como assim você vai sair do Sul? Como assim? Pra quê? Por que você tá fazendo isso? Você vai se arrepender. Eu acho que você vai se arrepender. Trocar um hospital pediátrico do tamanho do Pequeno Príncipe para um hospital geral? E não vai dar certo. Repito, eu não teria sido infeliz, eu acho. Eu sou uma pessoa que me adequo muito fácil às situações, qualquer situação. Em qualquer lugar, e as pessoas. Felizmente, graças a Deus, eu tenho essa facilidade. Então, eu acho que realmente não teria sido uma decisão ruim, eu não teria sido infeliz. Pequeno Príncipe é uma instituição fantástica, sempre vai ser. Mas não era o que eu queria. Entrei no IANSP achando que ia ser mil maravilhas? Não. Eu sabia exatamente aonde eu estava entrando. Eu sabia exatamente os pontos fracos e os pontos fortes que eu tinha da instituição. Falando do IANSP como instituição, eu sabia todos os pontos fortes, mas eu também sabia, por exemplo, que o IANSP não era uma referência para urgência e emergência em pediatria. Eu sabia que o IANSP tinha restrição de leito, porque não é um hospital infantil. Eu sabia de tudo isso. Eu sabia que eu ia encontrar várias dificuldades aqui. Eu sabia que eu ia sofrer muito com a distância. Eu sou uma pessoa muito apegada à minha família. Mas os prós acabaram superando os contras. Os pontos fortes acabaram superando os pontos fracos. E isso foi importante porque a gente sofre muito, né? Tem pessoas que sofrem muito com a residência. Porque escolhem o serviço achando que aquele serviço só tem pontos bons, só tem coisas boas. E aí, putz, na primeira coisa ruim, na primeira situação que não agrada, se frustra. É isso que acontece quando a gente não sabe aonde a gente está entrando. É isso que acontece quando a gente não está realista com a situação que a gente está vivendo, com a situação que a gente vai viver. E isso destrói, isso acaba com a gente mesmo. Então, recomendo meu quarto conselho. Saibam os pontos fortes e os pontos fracos dos lugares que vocês querem prestar. Saibam as coisas boas e as coisas ruins a respeito do serviço. Todo serviço tem coisas boas. Todo serviço tem coisas ruins. Saibam quais são, para vocês não serem pegos de surpresa. E para isso não ser um fator de piora desse ano de vocês, de R1 principalmente, que não vai ser um ano fácil. Então, a gente pode evitar esse tipo de frustração. Então, bora evitar. Porque faz a diferença. Porque na primeira vez que eu me senti, putz, será que eu escolhi certo? Olha só o que está acontecendo aqui. Eu não vou ter mão de urgência e emergência. Aí eu parei e pensei, não, calma lá. Eu sabia disso desde antes de eu escolher vir para cá. Então, não.
Tudo bem, não vou ter mão de urgência e emergência, eu vou dar um jeito, né? A gente faz curso, a gente vai atrás. Felizmente, no meu ano de residência, meus chefes da residência foram atrás de corrigir esses defeitos. E, gente, vida de chefe de residência não é fácil. Eles estão sempre tentando melhorar, nem que seja, né, de pouquinho em pouquinho. E isso melhorou no meu ano. Pouco, mas melhorou. Então, foi importante. Foi muito importante eu saber aonde eu estava me enfiando. E aí, repetindo, e se a gente erra? E se a gente cai da bicicleta? Tá tudo bem. Tá tudo bem, a gente volta com as rodinhas. E o que eu quero dizer com voltar com as rodinhas? Eu quero dizer que a gente pode criar as nossas oportunidades. Então tá certo. Eu sabia que meu serviço não era bom de urgência e emergência? Sabia. O que o meu serviço era bom, então? Eu vou criar oportunidades dentro de onde eu posso. Dentro do que eu posso. Então, eu tive bons chefes em várias outras especialidades. As especialidades do meu serviço eram muito boas. A puericultura era muito boa. A onco foi muito boa. Foi o que eu fiz. Então, tudo bem, eu não posso ter tudo, mas tudo que eu tenho, eu vou aproveitar muito. E isso também facilita muito, porque isso evita que a gente sofra com coisas que não valem a pena a gente sofrer. Com coisas que a gente não vai poder mudar. Que a gente vai bater e só vai se desgastar. Emocionalmente, fisicamente, psicologicamente. E isso não é bom. Então, criem as oportunidades. Aproveitem as oportunidades de cada serviço. E agora eu tô falando com quem já tá na residência. E às vezes bate aquela frustração, aquela dúvida. E eu sei que bate. Bate mesmo. Sempre vai bater. Você pode estar no melhor serviço do mundo. Você vai ter dúvidas. E é bom você ter dúvidas. É bom que você tenha inseguranças. Porque se você estiver sempre muito seguro de si, e se você estiver sempre muito seguro daquilo que você está fazendo, muito provavelmente as coisas não estão saindo como deveriam. Porque a verdade é que a gente vive de ciclos, a gente vive de altos e baixos, e é assim que a vida é. É assim que a residência vai ser, é assim que a carreira vai ser, que a nossa profissão como um todo, né, médicos no geral. Nem sempre a gente está feliz dentro do que a gente faz. E tá tudo bem. Basta a gente se reinventar e a gente ter essa capacidade de se adaptar às situações, que fica tudo bem. Então, criando as oportunidades, só para eu mostrar, porque eu adoro mostrar para vocês todas as oportunidades que eu criei. Então, aqui eu trouxe algumas fotinhas só, né, de todas as minhas oportunidades. Então, os laços que eu criei, os estágios que eu aproveitei, os chefes que eu aproveitei muito, meus colegas. No meu primeiro dia de residência, uma dessas minhas iguais aqui, ó, mandou no grupo assim, nunca vou esquecer. Gente, residência é um ano muito difícil. São anos muito difíceis. R1, principalmente, é um ano muito difícil. Se a gente não tiver aqui para se ajudar, só vai piorar. E é bizarro porque eu criei um laço tão forte com todas essas pessoas. Esses são meus iguais. Nós éramos em 12. 2 pessoas acabaram desistindo no R1, então a gente, né, ficou no total de 10 pessoas. E a gente tem um laço bizarro, absurdo, que a gente construiu nos piores momentos, né, da nossa vida. Todo mundo chegou perdido, todo mundo recém saído da faculdade, todo mundo no mesmo barco. E a gente entendeu logo no começo que estava todo mundo no mesmo barco e que se a gente não remasse junto, não ia ser legal. Então, sobre as oportunidades, tem uma frase que eu sempre ouço e que eu acho fantástica, que é que a gente deve ser interessado antes de ser interessante. Eu duvido que, independente do serviço onde você escolha fazer,
Se você for uma pessoa interessada, eu duvido que as oportunidades não vão surgir para você. E que você, se tiver capacidade, não vai conseguir melhorar essas oportunidades infinitamente. Então, fica aí, meu quinto conselho. E aí, gente, quando a gente entende tudo isso, a gente entende que a gente vai chegar. Independente do caminho que a gente escolha, acompanhado ou não. E mais uma dica, acompanhado é muito mais fácil, é muito mais leve, a gente vai chegar. E aí a gente também tem que saber que alguns vão chegar sem rodinha, outros vão precisar da rodinha. E tá tudo bem. Todo mundo chega. O que eu quero dizer com essa analogia da rodinha aqui? Que cada um tem o seu tempo para chegar. Cada um chega da maneira que precisa chegar. Mas todo mundo vai chegar. E a gente chega mesmo. A gente chega. Bom, depois de falar tanta besteira, né? Tanta baboseira, eu espero que eu tenha ajudado um pouquinho. Eu sei que o ano que vocês estão vivendo não é fácil. Eu sei que a gente fica muito inseguro. A gente tem muitas dúvidas. Procurem esclarecer, sanar todas as dúvidas que vocês têm com pessoas que estejam disponíveis para ajudar. Vocês vão achar, vocês vão encontrar. Me coloco à disposição também, claro. E é isso. Cheguem, mas cheguem no tempo de vocês. Respeitem o tempo de vocês. E lembrem sempre de que quem sabe do sonho de vocês são vocês. É isso, gente. Muito, 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 muito obrigada para quem chegou até o final, para quem conseguiu assistir tudo. Como vou repetir, me coloco à disposição, né? Se alguém tiver alguma dúvida, quiser conversar sobre isso, né? Me procurem. Acho que eu sou uma pessoa super acessível, então, de verdade, não tem problema algum. E vou deixar aqui meu contato, certo? Então, só um resuminho de currículo e redes sociais, e-mail, enfim. Me procurem. Estamos aqui para tentar melhorar esse ano que já não tá fácil, né? Mas que vai dar certo. Confiem. Tchau, tchau. Beijos, fiquem com Deus.